Olá, olá! Espero que vocês estejam me ouvindo aí no Maranhão inteiro, viu? Porque aqui a gente tá na dúvida se está funcionando ou não. Ao vivo, hoje a correria foi grande, mas estamos aqui, ó, juntos. Bom, ainda bem que não me deixem só, como diria Collor de Mello. Não me deixem só! Eduardo Ericeira na bancada, John Coutrin. Este é Geisael com seu terno vinho. De vermelho, Kate Almeida, Jussara, vinho não, Jussara. Seu terno raiz, seu terno Jussara. E de vermelho, nossa querida Kate Almeida, Dona Kate, com a gente aqui também no Jornal da Difusora. Hoje o time completo aqui reunido para levar muita informação para você até as 2h15 da tarde. E olha que hoje, vou te dizer, viu, muito assunto, a gente vai tentar zerar a pauta, mas muitos assuntos hoje. Então vem com a gente aqui, hoje é terça-feira e você ligaram com a gente aqui no Jornal da Difusora. Vamos aos principais destaques de hoje, a gente vai falar sobre vários assuntos. Entre os assuntos que a gente vai tratar no programa aqui, nós vamos repercutir aquela frente ampla democrática que foi montada aqui no estado do Maranhão, anunciada ontem, inclusive, durante uma coletiva do senador Roberto Rocha. A gente repercutiu o assunto na Assembleia Legislativa e também lá em Brasília. E já nós vamos trazer para você aqui em primeira mão a repercussão deste fato político importante, inclusive ouvindo aqui o pré-candidato ao governo do estado, o Everton Rocha, que deu uma entrevista exclusiva ainda há pouco a Raniele Veloso em Brasília. Claro que nós vamos destacar outros assuntos também, por exemplo, como é que está a situação do prefeito Eduardo Bryant lá na Câmara de Vereadores. Parece que conseguiu agora reunir maioria o prefeito da capital maranhense, a gente fala sobre o assunto também. As notícias do interior do estado, aquele giro especial que a gente faz sempre, você vai ter acompanhando aqui o Jornal da Difusora e muito mais, hein? Fique ligado, 1h17, os principais assuntos da política, os bastidores, os corredores do poder, agora no ar, na TV Difusora. Bom demais saber que você está com a gente nessa terça-feira. Vamos juntos assim até as 2h15 da tarde com muita informação aqui no Jornal da Difusora. Você que nos dá o carinho da audiência. Bota na tela o WhatsApp para o pessoal aí participar de montão, mandando mensagem para nós. E mande a sua mensagem e diga qual o bairro que você está em São Luís. Qual a cidade do interior do Maranhão que você acompanha a nossa programação. 989-9196-8622 para você participar com a gente aqui do Jornal da Difusora, tá bom? Nós vamos começar o programa repercutindo a reunião que aconteceu ontem, a coletiva do senador Roberto Rocha, confirmando que é candidato ao Senado e ainda reunindo aí cerca de 10 partidos políticos numa frente ampla, inclusive já fechando questão quanto, inclusive, a possibilidade de um segundo turno nas eleições para o governo do estado. Caso aconteça o segundo turno, o grupo está fechado, foi essa a posição que foi divulgada ontem, um fato de extrema importância e impacto no campo da política aqui no estado do Maranhão e, claro, nós repercutimos hoje, em especial no programa, todos os desdobramentos a partir desta reunião. A gente começa lá em Brasília, repercutindo o fato no Senado Federal. Quem está por lá é a nossa Raniele Veloso, nossa correspondente. Raniele, boa tarde para você. Boa tarde, Adalberto Mello. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Teve entrevista agora há pouco exclusiva com o senador Everton Rocha comentando sobre isso, sobre essa frente ampla que foi divulgada ontem, que eu havia antecipado aqui semana passada para vocês que acompanham aqui a Difusora. É o seguinte, o senador Everton Rocha explicou por que ele rompeu com o pré-candidato ao Senado pelo governo do estado, Flávio Dino. Na ordem, a gente vai explicar a posição agora do pré-candidato a governo do Maranhão pelo PDT. Vamos escutar. Todos no Maranhão sabem que eu sempre defendi e disse que queria muito votar com o ex-governador Flávio Dino. Infelizmente, a reta final do seu governo, ao nosso juízo, ele se perdeu na relação com o que a gente tinha construído na agenda a favor do Maranhão. Todos são testemunhas da forma dura, violenta, intimidadora que o governo agiu, de todas as formas para tentar desconstruir ou retirar nossa candidatura. Bom, ele também agora, na sequência, ele explicou por que está se unindo a Roberto Rocha, de quem ele era rival. Ele fala em um plano político maior. Vamos escutar. Primeiro que não é verdade, não existe ninguém que articulou essa frente de Brasília. O que eles estão espalhando, e é importante o telespectador, você que está aqui me assistindo, entender e ouvir que essa frente ela foi articulada por nós no Maranhão.
Eles tentam nacionalizar e a gente entende essa estratégia porque é muito fácil, numa altura dessa do campeonato, o grupo do Brandão dizer que é Lula e o outro grupo dizer que é Bolsonaro por uma questão óbvia, né? O eleitor do Lula no Maranhão é a maioria. Agora, na prática, todos sabem o meu lado, todos sabem o meu campo. Bom, aí, na verdade, não foi essa senhora que eu chamei, aí ele explica que essa tentativa de dizer que essa articulação dessa frente ampla passou pelas mãos do Bolsonaro é uma estratégia política para tentar associar a imagem desse grupo ao do presidente Jair Bolsonaro, que não é bem visto nas pesquisas de intenção de voto no Maranhão. Mas a gente sabe que o Everton Rocha, no caso, ele tem um pré-candidato pelo PDT, que é Ciro Gomes, à presidência, e tem também simpatia com o pré-candidato à presidência pelo PT, o ex-presidente Lula. Agora sim a gente vai ouvir por que ele decidiu se unir com Roberto Rocha, com quem ele já teve divergências políticas. Eu e o senador Roberto tivemos problemas pessoais, políticos, nós estávamos em campos opostos, tivemos vários momentos difíceis, mas uma coisa tem que ser mais importante de todas, que é a coletividade. E eu não posso colocar uma briga pessoal, uma briga de grupo acima do Maranhão. Então, esse pacto que está sendo feito é um pacto a favor do Estado, a favor de uma agenda desenvolvimentista, uma agenda que possa vir gerar empregos e, de verdade, enfrentar o que importa agora. O que o maranhense quer é alguém que, de verdade, lidere um grupo para enfrentar a pobreza que hoje é extrema na maioria ou numa grande parte das casas das famílias maranhenses. E eu estou me colocando à disposição para liderar esse projeto. Olha, Adalberto, o que eu apurei aqui em Brasília é que, na verdade, essa frente ampla está mais para uma frente contra Flávio Dino, que é pré-candidato ao Senado, já que Roberto Rocha, nas intenções de voto, nas pesquisas que já foram realizadas, ele está à frente. Então, o objetivo é esse. E dentre esses pré-candidatos ao governo do Estado, desses partidos que declararam apoio a Roberto Rocha, que foi para o segundo turno, a tendência é que eles acompanhem. Adalberto. Obrigado, Raniele, pelas informações. Direto de Brasília, Raniele Veloso com a gente. 1h mais 23 minutos, 1h23, nosso tempo hoje está bastante corrido aqui, por isso a gente hoje vai ficar com esse assunto lá em Brasília e vai seguir aqui com os nossos comentaristas. Vem com a gente aqui, já a gente vai mostrar uma reportagem sobre essa coletiva de ontem do senador Roberto Rocha. Mas eu aproveito já para girar com os nossos comentaristas sobre este fato agora que passa a ser o mais recente, que é a repercussão desta reunião de ontem, da coletiva, da decisão, da formação da frente, já a repercussão desse fato, por exemplo, agora a partir dessa fala do senador pré-candidato ao governo do Estado, o Everton Rocha. Eu quero ouvir os nossos colegas a respeito do assunto e daqui a pouco a gente vai chamar a reportagem que foi feita ontem na coletiva do senador Roberto Rocha. Boa tarde, colegas Eduardo Ericeira, John Coutrin, Gesael, Kate. Gesael, por favor. Boa tarde, caros colegas aqui no estúdio. Boa tarde, você de casa. A Raniele chama a atenção para alguns fatos importantes aí. Eu gostaria de, inclusive, contribuir com uma das falas da Raniele, só para colocar de forma muito mais evidente que muito mais do que simpatia existente entre o ex-presidente Lula e o senador Everton Rocha, há uma relação de longas datas e que se transformou, inclusive, em amizade. E fazer uma pontuação importante em relação a essa discussão, que às vezes ela soa até como boba, de quem é bolsonarista, de quem não é bolsonarista, porque é muito conveniente agora se colocar cada um de um lado, né? E eu me lembro aqui de alguns momentos em que os próprios aliados do governador Flávio Dino, a exemplo do seu candidato a prefeito em 2020, fazia parte de um partido que era dos filhos do Bolsonaro, da base do Bolsonaro, e naquele momento esse tipo de coisa se esconde, né? Tratar, por exemplo, o senador Everton Rocha como bolsonarista é de uma estupidez sem tamanho que talvez não valha nem a minha saliva para tratar sobre esse tema aqui. É alguém que em quase 100% das vezes se posiciona contra os projetos de destruição do país em Brasília, nas suas votações, não pode ser chamado de bolsonarista. E o fato de fazer
nesse instante, uma aliança pragmática que eu posso até discordar e vou aqui dizer que discordo, mas dizer que não entendo, não vou dizer que não entendo, e pegar isso e transformar alguém em algo que não é, olha, narrativas elas são até bem-vindas. Agora, esse tipo de estupidez não deve caber na cabeça do eleitor maranhense. E é até uma forçação de barra, né? Demais, demais. Uma forçação de barra. Muito boa tarde, Adalberto, Israel, John Coutrin, Eduardo Ariceira, e boa tarde a você que acompanha a gente também pelo rádio e pela TV. Eu acho uma forçação de barra grandiosa, né? Se a gente fosse na história agora recente, envolvendo as duas principais figuras, o próprio ex-governador Flávio Dino e o agora, né, governador Carlos Brandão, lá em 2014, Flávio era do PCdoB, né, e trouxe para perto dele o Brandão, que era PSDB, né? E aí hoje a gente tem aí um outro cenário, né? O Carlos Brandão já num outro partido, pertinho ali, para ficar sempre pertinho ali, colando na figura do ex-presidente Lula, né? Agora, o que acontece, só para contribuir com a fala do Geisael, mas agora o que acontece, o que aconteceu a partir desta semana, desta segunda-feira, foi um marco na política do Maranhão, né? Indiscutivelmente, nós temos aí mais de 10 partidos juntos numa ampla frente partidária, exatamente para essa construção. O Geisael falava aqui uma frase, uma palavra muito que se torna muito emblemática nesse momento da política, né? São as diferenças, né? A gente pode até não concordar, né? Mas ali estão todos reunidos e numa conjuntura de unidade e marchando por um propósito que, segundo eles, foi repetidamente falada ontem durante essa entrevista coletiva, já você vai acompanhar, que é de a proposição de um Maranhão que seja para os maranhenses, né, discutido, real, que possam ali trazer para o contexto desse maranhense, desse cidadão, dessa população que sofre hoje, né, e não é de hoje, aliás, com números extremamente delicados. E aí você vê um Roberto Rocha, que até outro dia desses não tinha sequer um partido, né? Sequer tinha partido. E aí se renova mais do que um fênix, mais do que uma ave, e volta aí e aparece nesse cenário dessa forma. Então, assim, é para se preocupar de verdade. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer algumas repercussões de falas e que você percebe já que essa acomodação que antes você via, pelo menos nesse cenário ao Senado, isso vai precisar, a partir de agora, de uma movimentação mais ampla. Por exemplo, o Flávio Dino, que até ontem fazia reunião aí pró-Lula, vai precisar se preocupar agora fazer a reunião do pró-Lula e a dele também, né? E queimar um sapatinho aí para poder andar, porque o negócio vai ficar um pouco mais apertado. Vou ouvir os nossos colegas Eduardo Ariceira e o John Coutrin também, mas antes nós vamos ver a reportagem que foi feita, porque o senador Roberto Rocha anunciou, como a gente já falou aqui, né, que vai disputar a reeleição ao Senado nas eleições de outubro. A nossa equipe acompanhou a entrevista coletiva e a gente vai, então, à reportagem e daqui a pouquinho volta aqui com os nossos comentaristas. Vamos lá. O senador Roberto Rocha reuniu a imprensa e, em coletiva, confirmou a sua pré-candidatura ao Senado. Rocha tentará a reeleição com um apoio de peso. Sem dúvida, esse momento é um momento, assim, talvez único na história do Maranhão. Eu não conheço um momento em que todos esses partidos de oposição se unem em torno de um candidato a senador. Era muito comum a gente ver na arrancada um candidato a senador com chance de ganhar, mas não ia por conta da decisão política nas convenções. Desta feita, nós estamos fazendo o contrário. Na mesa, junto com o senador, representantes de pelo menos 10 partidos: PDT, PSD, PSC, PL, Avante, Patriota, PMN, PROS, Republicanos e Agir 36, além do PTB, partido de Roberto Rocha. A gente só tem a agradecer essa conjuntura, são 12 partidos, na verdade, que vão marchar junto aí com a pré-candidatura do senador Roberto Rocha. Hoje foi um momento marcante, né? Conseguir convergir aí 4 nomes, 4 partidos que têm candidatos próprios ao governo e convergir para o nome do senador Roberto Rocha. Virou uma candidatura extremamente competitiva, uma candidatura palpável. Isso ficou muito bem claro na nossa conversa inicial, que cada pré-candidatura ao governo vai seguir o seu caminho. Nós temos projetos diferentes para o governo do Estado e a união que une todos esses partidos aqui é com relação à candidatura ao Senado Federal. Com o apoio de partidos da direita e também da esquerda declarado, o senador Roberto Rocha pretende se adequar também com o discurso de pré-campanha eleitoral.
Isso é o reflexo de uma decisão política, que é construída com paciência, com inteligência e com altivez, com desprendimento de todos. Imagina o tanto de candidatos a governador em torno de um único candidato a senador. Por que eu? Por que não o outro? Então eu sou muito honrado com isso. E é óbvio que como senador só tem um turno, governador tem 2. É óbvio que essa foto ela é reveladora de uma, não é nem possibilidade, é uma probabilidade de que no segundo turno, aquele que dessa mesa estiver no presente do segundo turno, terá o apoio de todos os outros. Eduardo Erceira. Adalberto, muito boa tarde a você, boa tarde a Kate, o Geisael, o John, a todos que nos acompanham pelo rádio e pela TV. Ontem, quando eu estava na coletiva fazendo a matéria, eu lembrei do Geisael, que ele costuma falar aqui no programa, que o Roberto Rocha sempre está no local certo e na hora certa. A gente não pode dizer que mudou isso aí, né? Claro que faz parte de uma articulação, óbvio que faz parte de uma articulação, como o senador Everton trouxe, pré-candidato ao governo do Estado, mas, de fato, também há uma união de forças aí contra a pré-candidatura do ex-governador Flávio Dino, essa junção de forças, diga-se de passagem, uma junção de força muito poderosa. Aí a gente coloca partidos, tanto de esquerda quanto de direita, e aí o senador Everton coloca, o próprio Erlani, quando falou lá durante seu pronunciamento, colocou que ali não é uma candidatura bolsonarista ou lulista. Claro que isso tem que ser debatido numa visão macro, numa visão nacional, mas todos fizeram questão de falar, e eu estava na coletiva, pude ouvir todos os líderes que estavam ali, os presidentes de partido, quem se pronunciou durante a coletiva, e falaram que ali era o debate do Maranhão, e isso é fundamental, que tem que se debater o Maranhão. Deixar claro também que uma política se faz a partir de um grupo, isso também todos colocaram ali. O próprio senador Roberto Rocha, outras pessoas que falaram ali também, fizeram questão de ressaltar isso. Ninguém ganha nada sozinho, isso não só na política, mas na vida, todo mundo sabe disso, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Você sempre precisa de alguém ou de um grupo para alcançar aí voos maiores, para alcançar algo na sua vida. Ninguém ganha nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. Sempre é um grupo ou alguma pessoa, ou pessoas lhe ajudando, isso ficou bem claro. Só deixar claro também um ponto importante aqui, caros colegas, Adalberto, que nos acompanha. Eu questionei todos a respeito de uma possível, a gente sabe que a convenção vai até agosto, claro que todos já declararam, são 11 partidos ao todo, 10 e mais o PTB, que é o partido do senador Roberto Rocha. Eu questionei tanto o senador Roberto Rocha quanto os líderes partidários que estavam ali, que todos têm pré-candidatos, né? São pelo menos 4 ali. Tem o Everton, tem o Edivaldo Holanda Júnior, tem o Josimar de Maranhãozinho e tem o Laésio Bonfim. Quer dizer, partidos inclusive de direita, esquerda, bem de direita até bem de esquerda juntos, aí em prol da pré-candidatura do senador Roberto Rocha. Eu questionei se até as convenções pode aí haver também uma coligação, um chapão, em apoio a só um pré-candidato ao governo do Estado. Todos disseram que não há nenhum diálogo nesse sentido. Claro que as convenções ainda têm um certo tempo, até agosto, pode ser debatido, mas que hoje, até agora, não tem nada definido em relação a uma única pré-candidatura ao governo do Estado. O que ficou acertado lá na coletiva é que quem fosse para o segundo turno, e um possível segundo turno, todos iriam coligar, todos iriam apoiar essa pessoa que passasse. Mas, claro, deixarem aberto que vai haver um diálogo e que pode sim, de repente, até as convenções, surgir um único candidato aí como ao governo do Estado. De qualquer forma, essa decisão em relação ao segundo turno também é um fato novo, político, importante, que tem repercussões enormes, né? John Coutrinho, boa tarde para você. Aproveitando, João, já que a gente está com um tempo aqui bem corrido aqui, aproveito para que você destaque esse aspecto aí dessa decisão, por exemplo, de havendo um segundo turno, o grupo está fechado e as repercussões já a partir, por exemplo, do próprio Pastor Bel. Aí você já emenda tudo. Vamos lá, Adalberto, é importante, boa tarde a você, boa tarde a todos, não é? É importante, o Roberto Rocha consegue sim agregar vários partidos, mas o grande desafio dele, não é transformar essa força política em força eleitoral. Eu conversava até com umas pessoas aliadas ao governador Flávio Dino e disseram o seguinte, olha, não tem melhor candidato para o Flávio enfrentar do que o Roberto Rocha, porque se fosse um outro candidato, com uma estrutura dessa, com um grupo desse, com um partido desse, seria mais difícil. Mas o Roberto Rocha, todo mundo já sabe quem é o Roberto Rocha, isso nas palavras de alguns aliados do ex-governador Flávio Dino. Então, diz que, independente disso, tá tranquilo em relação à questão do Roberto, né, enfrentar o Roberto nas urnas. Como você falou, não eu também observava, em relação aos pré-candidatos ao governador, o Eduardo falou, né, Gisele, que eles também em segundo turno, mas no primeiro turno a gente não observou, por exemplo, relacionado ao primeiro turno, a repercussão na fala dos pré-candidatos, a não ser agora do senador Everton, né, foi o único a se pronunciar oficialmente, né, em apoio ao Roberto Rocha. A gente não viu
o Laésio, nem o Josimar e nem o Edivaldo. Inclusive, eu soube que o Edivaldo também não ficou muito satisfeito com a decisão do partido dele, né, do PSD, em apoiar o Roberto Rocha. Bom, quem também não ficou muito satisfeito foi o pastor Bel, né, o pastor Bel, que é pré-candidato a senador pelo Agir 36, ele, Adalberto, que divulgou um vídeo chorando, né? Até na sexta-feira a gente já anunciava, né, que o pastor Bel teria uma surpresa na segunda. Sexta-feira a gente falou isso aqui, que o pastor Bel teria uma surpresa na segunda-feira em relação à candidatura dele. E aí, isso se confirmou, o Roberto Rocha, tendo apoio do Agir 36, que é o partido do pastor Bel, e o pastor Bel divulgou um vídeo chorando, lamentando aí, disse que sofreu um golpe, né, que tomaram o partido dele. Vamos acompanhar. Já chorei, já derramei lágrima. Muito triste. Senador Roberto Rocha, você já tomou o PTB, já deu um golpe no Laércio Bonfim, no pastor Bel. Agora, Laércio disse, Bel, vamos pro Agir, que lá você vai ter a sua candidatura. Eu garanto, confia em mim. Eu confio no irmão Laércio. Eu acredito que isso não vai acontecer. Esse golpe não vai acontecer comigo. E agora o senhor querer dar um golpe, querer tomar o Agir, eu acredito que o doutor Daniel Torinho não vai aceitar o seu partido ser manobra de venda, de troca, de favores. Eu acredito que o Torinho não vai aceitar isso. O seu Maximuel e o seu Norberto não têm autorização do nosso presidente nacional para dizer que o nosso partido vai apoiar Roberto Rocha. Eu deixo aqui o meu repúdio a todos eles. E vamos ouvir a Nacional, o que a Nacional vai dizer. Eu acredito que o doutor Daniel Torinho deve se manifestar dessa manobra. Estão querendo vender o partido, negociar o partido. Eu acredito, porque sabe que o Partido Agir vai ser o maior partido. Tá, e, portanto, a gente dá espaço aqui para todos os lados. Repercussão de um lado, repercussão do outro. Eu fico comparando o pastor Bel que toda eleição ele se candidatar e não consegue, não é? Toda eleição ele coloca o nome para ser pré-candidato, não consegue. Dessa vez também não vai ter. Tá bem triste, né? Só lembrando que o Roberto Rocha, ele disse que que todo mundo tinha direito de se candidatar. Ele disse isso ontem na coletiva. Só que ele citou o Maxwell e o Norberto, que eram os dois representantes do Agir 36, inclusive com o Norberto, que tem a possibilidade de ser vice na chapa do Laércio Bonfim. Olha, o Roberto tem que ter cuidado, viu, Adalberto? Porque o John apontou muito bem, força política não quer dizer força eleitoral. E o Roberto, se deixar subir nesse tom egocêntrico que ele sempre tem, professoral, de achar que as coisas estão girando em torno dele. Eu disse aqui certa vez, o Eduardo até lembrou, que o Roberto ele tem a capacidade política de estar no lugar certo, na hora certa. Olha, de última hora o cara consegue o partido, consegue reunir esse tanto de apoio. Agora, se o Roberto deixar isso subir para a cabeça dele, é mesmo que nada. Então, assim, inclusive, ele tem que lembrar que, conforme o próprio pastor Bel lembrou aí, dentro desse próprio grupão que se formou em torno dele, ele tem um monte de desafeto. Exato. Ele tem um monte de gente que ele já deu rasteira em algum ou em outro momento. Você dá um exemplo, o Luciano Leitor, né? Pois é. Luciano Leitor. Adalberto, sabe só mais uma coisa interessante que foi dito na coletiva? Só algo interessante, o Roberto Rocha ele falou também um ponto importante. Ele disse que aquele conjunto todo, aquela equipe toda que estava ali, aquele grupo todo que estava ali, era para inclusive estar com o Flávio Dino. E ele estava muito agradecido de estar com ele. E que o Flávio Dino acabou ajudando a isso. Ele disse isso também na coletiva. Importante. Outro ponto importante também. A gente está ouvindo aqui, falando dessa repercussão, e em relação ao Roberto Rocha, nós anunciamos, inclusive, ontem que ele seria nosso entrevistado aqui na bancada. Essas palavras do Geisel, com certeza, quando ele vier aqui, serão repetidas, mas a gente deixa em aberto aqui a agenda para que ele... nós fizemos o convite, ele aceitou, estaria conosco, mas disse que na última hora teve um impedimento realmente de uma agenda política, inclusive até em Brasília, e não pôde estar conosco aqui no dia de hoje para nessa entrevista com a bancada aqui. Mas ele virá com certeza aqui ao Jornal da Difusora e a gente vai ter a oportunidade de debater com ele aqui vários assuntos, tá bom? 1h mais 39min, a gente continua repercutindo esse fato ocorrido ontem. A gente tem agora aqui, inclusive nas redes sociais, o governador Brandão, de algum modo, né, tocou no assunto, jogou uma indireta ou direta, dependendo de como seja a sua leitura. Bota no ar, então, nas redes sociais do governador Brandão, ainda na manhã de hoje, o que ele disse. Olha só, falou sobre lealdade. Lealdade é um valor inegociável, uma marca da relação que construímos juntos ao longo de anos de trabalho para mudar a realidade do Maranhão. Kate Almeida, que daqui a pouquinho vai trazer mais uma repercussão de mais um político. Seguimos unidos, Felipe Camarão e Flávio Dino, e o povo reconhecerá isso nas urnas, fazendo de você o nosso representante no Senado. Essa aí já foi a fala do governador Brandão. Já repercutindo hoje, né? Mas ontem, logo depois, viu, Adalberto, dessa coletiva, né, que reuniu a imprensa,
Ontem o Fábio Macedo, ele inclusive se manifestou, foi o primeiro, na verdade, a utilizar as redes sociais, se manifestou utilizando essas palavras aí. A gente coloca agora, retira do Carlos Brandão, para poder colocar aí do Fábio Macedo, para quem está no rádio acompanhar. Ele diz o seguinte, ele se manifestou falando que analisa o cenário político estadual, aí inclusive fazendo referência a essa coletiva de imprensa que foi realizada aí pelo senador Roberto Rocha, e aí ele diz, observamos a formação de uma frente ampla e democrática histórica no Maranhão. Nosso partido, que é o Podemos, né, vai se reunir brevemente para poder, então, tomar a posição para o Senado. Ou seja, já repercutindo aí, né, e fazendo com que alguns partidos, a gente falava aí sobre essa reunião, né, sobre essa frente que reúne agora 10 partidos, 11 partidos, na verdade, e aí já despertando em outros partidos também, né, essa reavaliação com relação aos apoios. E, como eu disse agora há pouco, Fábio Macedo, portanto, foi quem se manifestou ontem nas redes sociais, já falando que nos próximos dias, portanto, o partido deve, então, reavaliar para saber se segue nesse apoio ou não. Quem também se manifestou foi o Adriano Sarney, né? E o Adriano, como apoiador do Carlos Brandão, se manifestou favorável a essa tal dessa aliança em torno do Roberto Rocha. E as manifestações do outro lado, né? Tem até aquele meme que diz assim, Galvão, fala, Tino. Sentiu. Geisel, mas o Adriano a gente até entende, né? Excluído de todas as reuniões, inclusive foi feita ontem, se não estou enganado, ontem mais uma reunião aí dessa federação aí criada pelo ex-governador Flávio Dino, e mais uma vez o Adriano não foi convidado, né? Faz falta ali naquela composição da foto. 1h mais 42 minutos, o tempo já foi embora e a gente vai para o intervalo já, mas eu quero fazer uma observação para você, atenção você que está acompanhando o nosso programa, um recado para você. E olha, Fiat em São Luís é Fiat Revemar, uma concessionária completa com atendimento personalizado e excelência na prestação de serviços. A nossa oficina possui profissionais qualificados pela Fiat com peças e acessórios originais e de altíssima qualidade. Agende um test drive e conheça toda a tecnologia, conforto e segurança que os nossos carros oferecem, além das entradas facilitadas e parcelas reduzidas. Tudo isso para você não perder a chance de ter um Fiat para chamar de seu. Acesse fiatrevemar.com.br ou ligue 98991-28706. Fiat Revemar, venha nos visitar e vire a chave dos seus sonhos. Unidade Centro na Avenida Kennedy, 147 Jordoa, São Luís, Maranhão. Unidade Holandeses fica na Avenida dos Holandeses, 22 no Calhau, São Luís, Maranhão, hein? Fiat Revemar. Vamos para o intervalo, a gente volta já trazendo vários assuntos aqui da política, os bastidores repercutindo aí. Hoje teve sessão da Assembleia Legislativa, o assunto aí da coletiva de ontem repercutiu por lá também. E vamos falar dos projetos aprovados também na manhã de hoje lá na Assembleia Legislativa. Tem muita coisa para a gente falar, já, depois do intervalo. Um instante só. Uma hora mais 46 minutos, depois de um doce de caju oferecido para a bancada, estamos de volta aqui no nosso Jornal da Difusora. Gosta de doce de caju, Kate Almeida? Beleza, é bom demais. 1h47 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Geisel já pediu, você de Alcântara, se quiser mandar doce de espécie para a bancada, pode mandar. Fique à vontade. De coco. Vamos lá. 1h47, você ligado aqui no Jornal da Difusora. Pessoal, agora eu tenho uma super dica para você que procura, olha só, um lugar de confiança para fazer serviços no seu carro aqui em São Luís, hein? É o Centro Automotivo Papaléguas. Lá na Papaléguas você faz revisão, funilaria, pintura, mecânica em geral, polimento cristalizado, freios e muito mais. Deu problema no seu ar-condicionado? Você vai lá e que eles resolvem, viu? Resolvem no Papaléguas, viu? Hoje tem promoção, atenção que tem promoção, fica atento aí, ó. Faça serviço de funilaria acima de R$1.000 e ganhe o polimento cristalizado. É isso mesmo, ganhe na hora o polimento cristalizado do seu carro. Tudo isso com o melhor preço da cidade, hein? Vem fazer seu orçamento, nós ficamos localizados no endereço que está aparecendo na tela, aí embaixo, ó. Ou então chama no Zap Léguas, que é o 98883-0411, repetindo, 98883-0411, Centro Automotivo Papaléguas, a melhor opção em serviços automotivos, viu? 1h mais 48 minutos, você ligado aqui no Jornal da Difusora em sua primeira edição. Nós vamos agora ao vivo com o Ciro Mineiro, a gente chama a atenção, você, atenção, hein? Atenção, porque está terminando um prazo importante para a retirada do título de eleitor. O Ciro Mineiro está ao vivo lá, inclusive, no Fórum Eleitoral e tem mais detalhes para nós. Ciro, boa tarde.
Boa tarde, Adalberto. A gente já começa mostrando a situação aqui no Fórum Eleitoral de São Luís, né, que funciona aqui no retorno da Coama. A gente consegue observar, nós estamos na véspera, né, do fechamento do cadastro. E olha só, uma fila gigantesca, uma fila que dá a volta para que as pessoas possam acessar o Fórum Eleitoral. E lá dentro, a situação está do mesmo jeito, viu, Adalberto? Muita gente. Para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou aqui ao lado da Vanessa Eulálio, que é chefe de cartório da Zona 76. Vanessa, há muitos anos a gente conversa nesse período, né, em ano eleitoral, e mais uma vez a cena se repete, ou seja, muita gente deixando para regularizar a sua situação junto à Justiça Eleitoral no último dia ou na véspera. Infelizmente o eleitor ainda mantém o hábito de deixar para a última hora a sua regularização ou aquilo que ele deseja fazer junto ao seu título eleitoral. Lembrando que a gente fez plantão semana passada, os nossos sistemas online estão disponíveis 24 horas no ar, sendo que tudo que é possível ser feito aqui presencial é possível ser feito na internet, tá? Alistamento, que é a primeira via do título, transferência, mudar de domicílio eleitoral, revisão eleitoral e a novidade, imprimir o seu título de casa, ou seja, a segunda via. Vanessa, quem precisa resolver as suas pendências junto à Justiça Eleitoral, é importante a gente destacar que desde ontem esse horário ele foi ampliado aqui no fórum para que as pessoas possam regularizar a sua situação, né? Na verdade, desde a semana passada. Ontem a gente ampliou ainda mais, né? E aí a gente está em regime de plantão desde o dia 25 de abril. Nosso plantão foi aumentado a partir de ontem. Então nós estamos aqui disponíveis de 8 às 19 horas no Fórum Eleitoral. Lembrando que os Vivas estão atendendo, o nosso posto do Shopping São Luís segue o horário do shopping e também está disponível para o eleitor. Ok, nós conversamos com a Vanessa Eulálio, que é chefe de cartório da Zona 76, e é importante, né, o cadastro eleitoral, ele fecha amanhã, né, então as pessoas têm a possibilidade de até amanhã às 19 horas regularizarem a sua situação junto à Justiça Eleitoral, quem ainda não fez. Mas fica a dica, quem puder vir hoje, venha logo, exatamente para que não deixe para a última hora, principalmente não deixe para o último dia. Voltamos com você, Adalberto, aí no estúdio, mostrando para vocês mais uma vez a situação aqui no Fórum Eleitoral da capital maranhense, no bairro da Coama. Muita gente na fila, viu? A fila tá grande mesmo, olha só, o pessoal que deixou para a última hora aí, os prazos a gente vai avisando aqui, vai falando, mas é aquela história, né? Acaba deixando para a última hora e olha só quanta gente para ser atendido aí no Fórum Eleitoral aqui da capital maranhense. Muita gente mesmo, e o Ciro ao vivo trazendo informações amanhã de novo, desde cedinho, o Kate já vai lembrar a gente, é o último dia hoje, pelo amor de Deus. Vamos continuar anunciando, né? 1h mais 51 minutos, agora você que acompanha toda a nossa programação já sabe, né? Aquele momento que Imperatriz e Caxias vão seguir com a programação local. Bom jornal aí da Difusora em Caxias e Imperatriz também, viu? Continuamos em Imperatriz e Caxias, agora no rádio, mas toda a rede que é enorme, pega o Maranhão inteiro, continua com a gente aqui, com audiência máxima no Jornal da Difusora, no rádio e também na TV. Vamos agora aos municípios em foco com a Jéssica Lima. Olá, boa tarde. A Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Quitéria realizou a Trilha do Buriti para os ciclistas em comemoração ao aniversário do município. É uma gratificação muito grande para nós ciclistas que tem há mais de 2 anos aqui em Santa Quitéria, participar do evento da Prefeitura de Santa Quitéria, Maranhão. Em primeiro lugar, agradecer a Deus, a nossa prefeita, dizer que é uma felicidade imensa estar aqui e é emocionante demais, assim, a gente tem prazer de ter esse esporte praticado, todo dia praticamente. Em Santa Quitéria, nos últimos anos, o ciclismo ele tem crescido muito. Nós temos hoje 2 grupos de ciclismo que são oficiais na cidade, os Brutões e o Pedal Radical, sem falar na categoria livre. Então, pensando nessa necessidade de dar uma visibilidade maior para esse esporte, nós pensamos em realizar a Trilha do Buriti. Esse foi o destaque do Municípios em Foco. Até a próxima edição. 1h mais 53 minutos, de volta aos nossos comentaristas com os destaques dos bastidores da política, os corredores do poder. John Coutrinho, vamos falar de Paços do Lumiar, por lá os vereadores, né, de Paços estiveram aí no GAECO, apresentaram denúncias, cobraram informações, inclusive, sobre a prefeita lá de Paços, né, John? É isso, Adalberto. Liderados, 5 vereadores liderados
pelo presidente da Câmara, né, o presidente da Câmara Municipal de Passo Lumiar, Fernando Muniz. Ele estava ali junto com os vereadores Orleste Mafra, Rafael Neves, Meire do Mojó e Bianca Mendes. Eles foram à sede da Polícia Federal, viu, Adalberto, para solicitar informações sobre inquéritos abertos para apurar indícios de malversação de recursos públicos pela Prefeitura de Passo Lumiar. Resumindo aqui, Adalberto, eles alegam aí, receberam denúncias de desvios, supostos desvios de dinheiro na área de saúde e na área de educação. Só na saúde, um rombo nos cofres públicos, suposto rombo nos cofres públicos de 40 milhões de reais, né? Esses vereadores também estiveram na sede do Grupo de Atuação Especial no Combate às Organizações Criminosas, GAECO, para obter informações sobre 3 inquéritos e notícia-fato também abertos contra a prefeita de Passo Lumiar, né, a Paula Azevedo, e secretários com a finalidade de investigar suspeitas de desvios, como nós falamos, tanto na saúde quanto na educação. Adalberto aí, segundo informações, né, ainda há outros problemas na cidade por conta, né, de falta de dinheiro e de recursos nessas áreas que nós citamos, e por conta disso a possibilidade de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, lá na cidade de Passo Lumiar contra a prefeita Paula Azevedo, né? Então, o que os vereadores querem? Querem celeridade nas apurações dessas denúncias graves envolvendo suposto desvio de recurso público de dinheiro nas áreas de saúde e educação, são as áreas prioritárias ali na cidade de Passo Lumiar. Não é a primeira vez, Adalberto, que há denúncias contra a prefeita Paula Azevedo e também relacionadas à falta de serviços ali, não é? Infraestruturas, outras áreas do município de Passo Lumiar que vem sofrendo com descaso ali da atual administração. 1h mais 55 minutos, 1h55, você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio e na TV. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre uma ação do Ministério Público Eleitoral, que está querendo investigar aí um pré-candidato ao Senado. Já já a Gisele vai trazer os detalhes, qual é a razão, qual é o motivo, inclusive, dessa preocupação aí do Ministério Público Eleitoral. A gente fala sobre o assunto já já aqui no Jornal da Difusora, tá bom? Olha só, no mês de maio a TV Difusora vai celebrar, reconhecer e contar as histórias que envolvem todas as nuances de ser mãe. Vem aí o Mães que Encantam, um programa destinado a quem dedica a vida ao maior amor do mundo, gente, o de seus filhos. A força geradora da vida, o amor incondicional, o verdadeiro significado de proteção, cuidado e dedicação. Em maio, o especial destinado àquelas que inspiram e encantam, as mães. Mães que Encantam, especial promovido pela Difusora para celebrar, reconhecer e contar as histórias e as nuances de ser mãe. 6 de maio, a partir das 11h05. Um programa dedicado a quem dedica a vida ao maior amor do mundo, o de seus filhos. Difusora, no Dia das Mães, tem você aqui. Mães que Encantam, dia 6 de maio, está chegando a hora, hein? A partir das 11h05 aqui na TV Difusora, nesse final de semana, portanto, não perca, viu? A gente vai para o intervalo agora, na volta muito mais informações dos bastidores. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais notícias dos bastidores da política, os corredores do poder, para você que nos acompanha aqui no estado. Um instantinho só, a gente volta já. Vamos lá, 2h da tarde, você ligado aqui no Jornal da Difusora, no rádio e na TV, na bancada Eduardo Ericeira, Diogo Coutrin, Gisele Marques e Kate Almeida com o nosso Jornal da Difusora. Vamos juntos hoje até 2h13, vai terminar mais cedo, hein? Até porque hoje tem futebol aqui no SBT, tá bom? Olha só, você quer ficar por dentro de tudo que acontece na TV Difusora? Você quer acompanhar o nosso dia a dia, dos bastidores? Então segue a gente no Instagram, @DifusoraTV. Lá você conhece um pouco da nossa rotina, fica por dentro das novidades e muito mais. Siga @DifusoraTV. Gisele Marques, a bola está com você porque o pré-candidato ao Senado, Flávio Dino, é investigado por suposta propaganda eleitoral antecipada? Vamos lá, Adalberto, vamos tentar compreender aqui um pouquinho. O que é que diz a notícia do fato recebida aí pelo Ministério Público Federal? Que o ex-governador do Maranhão distribuiu, entre aspas agora, vamos lá, abre aspas, cestas básicas, kits de irrigação, bolas e camisas de futebol, instrumentos musicais, aparelhos de ginástica, barracas de feira, capacetes de motos, entre outros itens. É importante se tomar muito cuidado com esse período pré e esse período eleitoral, especialmente para aqueles que são gestores e ocupam cargos executivos. E
para que não ultrapassem os limites legais. E há, de fato, algumas coisas bem sutis que podem fazer com que a pessoa deixe de atuar dentro dos limites ali do que o cargo ou do que a lei determina e passe a atuar em favor de si próprio, política e eleitoralmente. O ex-governador Flávio Dino, ele até se manifestou e disse que todos os itens citados são políticas de Estado, juridicamente reguladas e amplamente conhecidas, algumas inclusive implantadas em razão da pandemia, como a distribuição de cestas básicas iniciada em 2020. E, de fato, eu custo crer de que alguém da envergadura do ex-governador Flávio Dino, no que diz respeito ao conhecimento jurídico, tenha atuado fora do âmbito legal. Mas é também natural que, em época de eleição, se questione esse tipo de coisa, especialmente questionamentos feitos por adversários políticos, o que seria também natural, o que seria normal. E é importante pontuar que, do ponto de vista legal, ações dessa natureza, quando são iniciadas um ano antes, no ano anterior ao período eleitoral, e elas têm apenas continuidade, elas dificilmente poderão ser encaradas, elas poderão ser interpretadas pelo Poder Judiciário, de fato, como algo com a intenção de desequilibrar o pleito eleitoral. De todo modo, estamos falando aqui de algumas possibilidades de interpretação, mas fato é que a Procuradoria da República do Maranhão abriu o processo preparatório para investigar o caso. Não é possível que se faça, e nem é o nosso papel, nenhum tipo de julgamento ou de condenação. O que poderia ser dito, eu já disse aqui, isso é natural em épocas eleitorais, de que isso se possa questionar. E é bom que se questione mesmo, até para que se evite que se ultrapassem os limites legais, essa linha tênue entre o que se pode e o que não se pode fazer, e acabe se desequilibrando o pleito, o que não é bem-vindo numa democracia e num processo eleitoral que a gente queira que seja equilibrado. São 2h mais 4 minutos, 2h04. Ontem a gente adiantou aqui um cenário da pesquisa exata ao governo do Estado que apontou o empate técnico na disputa entre o senador Everton Rocha e o governador Carlos Brandão. O cenário foi esse aí que nós mostramos para você. Você que acompanha o resultado, agora a gente traz mais dados, mais outros dados dessa pesquisa. Ao todo são 11 cenários aí, que além da disputa ao governo também avaliou a corrida eleitoral para o Senado. Nós vamos aqui trazer esse quadro. Foi o de ontem, o Everton 22, Carlos Brandão 21, cenário da estimulada, Laércio Bonfim 12%, Roberto Rocha 11%, Edivaldo Holanda Júnior 11%, Josimar de Maranhãozinho 5%, Simplício Araújo 1%, Enilton Rodrigues 0%, Hertz Dias 0%, tem um branco ou nulo 6%. Não souberam, não responderam 11%. A gente tem mais um cenário para mostrar para você que acompanha aqui essa programação. No segundo cenário, o governo do Estado, são analisados os nomes de Everton, Carlos Brandão, Laércio Bonfim e Edivaldo Holanda Júnior. Vamos aos números então, na tela para você. O Everton 29%, Carlos Brandão 25%, Laércio Bonfim 14%, Edivaldo Holanda Júnior 14%. Nenhum branco ou nulo 7%, não souberam, não responderam 11%. Lembrando que a pesquisa exata também aí, se a eleição fosse hoje para governador, em que candidato o senhor ou a senhora votaria, ela é estimulada também, só que agora com apenas 4 candidatos. A pesquisa também analisou uma série de possibilidades de segundo turno na disputa ao governo do Estado. No primeiro confronto foram colocados na disputa o Everton Rocha e Carlos Brandão. Vamos aos números da pesquisa exata? O Everton Rocha 42%, o Carlos Brandão 35%. Nenhum branco ou nulo, 12%. Não souberam, não responderam, 11%. Agora a possibilidade de um segundo turno entre Carlos Brandão e Laércio Bonfim. Esse cenário também foi avaliado na pesquisa. Na tela os números. Carlos Brandão, 46%, Laércio Bonfim, 28%. Nenhum branco nulo, 12%. Não souberam, não responderam, 14%. Mais o cenário de segundo turno, agora entre Brandão e Edivaldo Holanda Júnior. Vamos ver os números na tela para a gente avaliar mais esse cenário. Carlos Brandão, 49%, Edivaldo Holanda Júnior, 26%. Nenhum branco nulo, 13%. Não souberam, não responderam, 12%. Agora uma disputa de segundo turno entre o Everton Rocha e Edivaldo Holanda Júnior. Esse cenário também foi avaliado na pesquisa. Os números, o Everton Rocha 52%, Edivaldo Holanda Júnior 23%. Nenhum branco ou nulo 12%, não souberam, não responderam 13%. Mais um confronto de segundo turno, analisando os nomes agora de Everton Rocha e Josimar de Maranhãozinho. Na tela os números.
não é esse cenário, é um outro, já que esse aí, esse é o Carlos Plantão e Roberto Rocha, mas a gente, como Roberto Rocha não concorre mais ao governo do Estado, a gente passa para esse cenário, que é o que eu anunciei ainda há pouco, que é entre o Everton Rocha e Josimar de Maranhãozinho. A gente vai esperar colocar na tela. Agora sim, o Everton 61%, o Josimar 10%, nenhum branco ou nulo 15%, não souberam, não responderam 14%. Por fim, a Exata confrontou os nomes do senador Everton Rocha e do ex-prefeito Laésio Bonfim. Os números na tela para você. O Everton Rocha 57%, Laésio Bonfim 17%, nenhum branco ou nulo 12%, não souberam, não responderam 14%. A pesquisa também analisou 2 cenários na disputa ao Senado. Lembrando que o levantamento foi feito antes do senador Roberto Rocha confirmar que vai tentar a reeleição ao Senado. Os números na tela. Para o Senado, Flávio Dino 58%, Roberto Rocha 22%, Paulo Romão 2%, Antônio Carinhongo 2%, Saulo Arcângeli 2%, nenhum branco ou nulo 8%, não souberam, não responderam 6%. No segundo cenário, ao Senado, foram colocados apenas os nomes dos pré-candidatos Flávio Dino e Roberto Rocha, antes, eu repito, do Roberto Rocha anunciar, confirmar que é candidato ao Senado. E aí o cenário, o recorte da pesquisa naquele momento foi o seguinte, acompanhe. Flávio Dino 60%, Roberto Rocha 26%. Nenhum branco ou nulo 9%, não souberam, não responderam 5%. Girando com os colegas, rapidinho, Kate Almeida. É só analisar rapidamente aqui, lembrei rapidamente aqui de uma fala ontem assim do Roberto Rocha, já que ele agora passa um cenário muito mais concreto, que é esse quadro de disputa do Senado, né? Ele falava ontem foi questionado por um colega jornalista, sobre os números exatamente dessa pesquisa aí. Ele dizia que ele estava confortável, porque sem sair de verdade, falar exatamente qual seria a disputa dele eleitoral esse ano, ele já estava muito bem, né? E ele já aparecia ali com 22%. E aí ele analisava esse número diante do número do ex-governador Flávio Dino, e ele falava que sem abrir a boca ele já estava com esse percentual, que a disparada seria aí, a partir de agora, numa concreta já pré-candidatura, então, portanto, ao Senado. Agora esperar, né? Porque esses números, eles serão confrontados mais na frente. Gisele. Só tem que tomar cuidado que, assim, se sem abrir a boca ele estava confortável, talvez abrindo a boca possa cair também, viu? A possibilidade, são dois riscos, né? Vaidades, né, gente? Não, tem que tomar cuidado, porque se abrir a boca do jeito certo vai subir, senão vai cair. Eu só queria chamar uma observação para o seguinte, as projeções para o segundo turno, nessa pesquisa, demonstram aquilo que eu venho dizendo aqui já há alguns dias. O único candidato que o Brandão vence com mais conforto é um candidato bolsonarista. Por isso essa insistência de querer dizer, não, somos nós contra um candidato bolsonarista, somos nós contra o bolsonarista. Infelizmente o tempo está aqui pequeno. Amanhã a gente abre espaço para voltar a falar sobre o assunto, sobre esses números também, porque hoje tem futebol, a gente vai terminar mais cedo. Eu queria que o John encerrasse com aquela informação sobre a Câmara de Vereadores, John. Adalberto, ontem o prefeito Eduardo Braide, já no final da noite, reuniu um grupo grande de 23 vereadores, de um total de 31 vereadores da Câmara Municipal de São Luís. E desses 31 vereadores de São Luís, 23 estavam ontem nessa reunião ali com o prefeito Eduardo Braide. Temos a foto aí, não dá para nominar todos os vereadores, mas você pode identificar ali a maioria deles, não é? Então, o prefeito ali retomando, mais uma vez, esse diálogo com a Câmara Municipal, porque, Adalberto, inclusive era uma reivindicação dos vereadores, se aproximar mais do executivo do prefeito Eduardo Braide. E aí ele abriu esse espaço de diálogo, fez um balanço das ações do executivo, da Prefeitura de São Luís. E agora o importante é manter, Adalberto? Manter a base, manter os diálogos, manter a conversa, para que não fique esse afastamento. Então, foi muito importante, muito bom aí esse diálogo, essa harmonia entre os poderes, que quem ganha é a cidade, Porque e sabe que é muito difícil, deletério essa questão de Câmara de um lado e Prefeitura de outro, Prefeito, aí, Câmara rivalizando. Mas, nesse caso aí, o prefeito Eduardo Braide conseguiu aí uma boa articulação, reunir os vereadores, manter o diálogo, apresentar as ações e consolidar a base dele na Câmara Municipal. Agora isso vai depender dele também no decorrer das próximas sessões, continuar com esse fortalecimento
nas relações com os vereadores e também o fortalecimento da base ali na Câmara Municipal de São Luís. Chamar a atenção esse negócio da harmonia, Adalberto, porque ele está abraçado ali, por exemplo, com o vereador Marquinhos, que era um dos vereadores que mais atacava o prefeito de São Luís, Eduardo Brade. Bota a foto de novo aí pra gente ver. Isso, quem está acompanhando na televisão pode acompanhar ele abraçado ali com o vereador Marquinhos, que era um dos que mais atacava, mas claro, tem outros vereadores aí que faziam uma oposição, né, mais ferrenha na Câmara Municipal, mas a gente percebe que o prefeito Eduardo Brade é super importante, como o John colocou, a harmonia entre os poderes, claro, respeitando aí cada um o seu espaço, mas a harmonia é fundamental. E chamar a atenção, ele próximo aí do vereador Marquinhos, que era um dos que mais atacava, como eu disse, e claro, outros vereadores também de oposição e alguns que já caminhavam aí, digamos que mais afinado aí com o Executivo Municipal. Até o Chaguinhas, né, que também era crítico, disse que voltou para a base do prefeito Eduardo Brade. Já tinha até anunciado isso, né? Isso. Saiu por ali. O Chaguinhas é da base do Brade e da base também do Bolsonaro. Defende muito o presidente Jair Bolsonaro, Chaguinhas. Uma informação toca muito nas pautas nacionais, o vereador Uma informação para a Chaguinhas. gente encerrar aqui. O Ministério Público está recomendando aqui à Agência de Mobilidade Urbana, a MOB, para que aquela empresa que está operando no sistema de ferry-boat sem a licitação, lembra aquela urgência e tudo, que imediatamente seja suspenso esse tipo de atividade por conta dessa questão. Não houve licitação, a empresa está lá operando e o Ministério Público recomenda. Vamos ver se a Justiça vai se posicionar sobre o assunto. Se a MOB também vai responder a essa recomendação, a gente está aqui com um documento, inclusive, sobre isso. Exatamente, Lídia Cavalcante, exatamente, Promotoria do Consumidor, tá bom? Amanhã mais detalhes, inclusive, do Bom Dia sobre esse assunto aqui, tá bom? E logo mais, Jornal da Difusora, primeira edição. Um abraço a todos, tudo de bom, uma boa terça-feira. Amanhã a gente se encontra 1h15. Tchau, tchau.